Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 15, e vamos ler os versículos de 1 a 6. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Que Deus revele a palavra dele para nós, revele ao nosso coração nesta manhã. Depois da última ceia, Jesus e os discípulos foram para o Monte das Oliveiras e provavelmente durante o caminho Jesus usou a ilustração da videira. Jesus se apresentou a si mesmo como a videira verdadeira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Estas palavras falam profundamente ao meu coração. Eu poderia ficar o resto da minha vida meditando nestas palavras de Jesus. Ele revela o seu coração aos seus discípulos. Ele fala de uma identificação profunda e essencial dele conosco e nossa com ele. Ele está falando da nossa união com ele. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 10, ali o apóstolo Paulo comenta sobre uma união muito íntima dele conosco, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Que morreu por nós, para
que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. A outra versão diz em união com Ele. Temos aqui uma interação profunda que se manifesta na morte com Ele, ou a partir da morte com Ele na cruz. Nós nele e Ele em nós. Eu nele, Ele em mim. Esta frase, irmãos, conta toda a história da nossa salvação. A vida cristã começa com nós em Cristo, depois Cristo em nós, vivendo a sua vida. Então, depois que Jesus se revela como a videira verdadeira e o Pai como o agricultor, Ele diz o seguinte: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Que é Evangelho de João 15, o verso 2. Eu peço a atenção de vocês para esta expressão inicial de Jesus no versículo 2, em mim, toda vara em mim, todo ramo em mim. Esta expressão em mim aparece pelo menos 6 vezes nos 7 primeiros versículos do capítulo 15 de João. Então, irmãos, não há dúvida nenhuma que Jesus queria chamar a atenção dos seus discípulos para este ponto essencial que ele chamou de em mim. O que significa em mim? Quando ele diz eu sou a videira verdadeira, em seguida ele acrescenta toda vara em mim, está em mim e eu em vós. Quem está em mim e eu nele. Ou, como a outra versão, todo ramo que estando em mim, permanecei em mim. Quem permanece em mim. Então, Jesus está ilustrando para os seus discípulos o que ele já havia dito a eles que iria fazer. O que Jesus disse aos discípulos que iria fazer? Ele disse lá em João capítulo 12, João capítulo 12, versículo 32, Jesus ele vai dizer algo profundo, algo tremendo que ele iria fazer no momento que ele fosse levantado da terra, ou seja, na cruz, quando ele fosse levantado na cruz, quando a cruz fosse erguida, a cruz fosse erguida, ele então iria fazer algo por nós.
algo por nós. Antes de morrer por nós, Ele fez algo por nós que nós precisamos conhecer. Vamos ouvir. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Veja bem, nós estamos comentando a expressão de Jesus, em mim. E aí ele diz que quando ele foi levantado da terra, quando ele fosse levantado da terra, ele iria atrair todos a ele, né? Ele iria colocar todos nós nele. Em mim é a partir da cruz. Tem um texto lá no Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 28. Jesus está falando do momento do seu levantamento da terra. Vamos ver. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Vejam bem aqui, irmãos. Jesus está dizendo o seguinte: quando levantardes o Filho do Homem da terra, quando levantardes, ele está falando do momento que ele foi levantado na cruz, ele foi erguido. Ele diz algo muito importante. Ele disse que no momento em que ele fosse levantado da terra, conhecereis quem eu sou. Não é eu, eu sou. Eu sou é o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés. Eu sou é o único, supremo, absoluto, todo-poderoso, todo-suficiente Deus. Então, quando for levantado o Filho do Homem na cruz, vocês vão saber que eu sou o único Deus supremo, absoluto, todo-poderoso, todo-suficiente, para salvar uma humanidade pecadora. Eu vou matar a humanidade pecadora para lhe dar uma nova vida. É Ele, o eu sou. E ali na cruz, o eu sou nos atraiu para Ele, para que ficássemos nele. Então, lá em João 14, o verso 20, ele também está dizendo acerca da videira, né? Dos ramos na videira e a videira nos ramos. Vamos ver. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nós nele, ele em nós. Então, irmãos, está falando da atração em seu corpo na cruz, da nossa morte com Ele, da nossa ressurreição com Ele, e Ele em nós, E depois que Ele morreu, ressuscitou, o Espírito do Pai, o Espírito Santo, trouxe ao nosso coração esta revelação tão essencial e tão preciosa. A videira verdadeira.
Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, fala da nossa união com Ele, da nossa identificação com Ele. Todo ramo em mim, toda vara em mim, né? O que significa em mim? Todo ramo em mim é o nosso enxerto nele. Todos nós fomos enxertados nele, irmãos. Essa enxertia é uma obra soberana da sua graça, mas que precisa ser considerada por cada um de nós para que se torne execuível em nós. Aquilo que Ele fez por nós é preciso ser crido por nós para ser usufruído de forma perene. Então, irmãos, os ramos enxertados na videira verdadeira são aqueles que Ele atraiu a si na cruz. Foi Cristo mesmo que nos colocou em seu corpo, e o meio que Ele usou para nos atrair a si foi o seu amor, a força do seu amor. Em Cristo fomos crucificados e mortos com Ele. A morte, irmãos, a morte representa o fim do pecador, o fim da sua natureza pecadora e o fim dos seus pecados. A morte significa que Deus fechou a conta do pecador definitivamente e para sempre. Na cruz, Cristo fez a nossa transfusão para Ele. Ali, Ele colocou os ramos na videira, ali na cruz. Na ressurreição, Ele vem viver em nós. É preciso crer nisto. É preciso crer nisto. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. É o que está escrito no versículo 6, João 15, versículo 6. Se não estiver na videira pela fé, então serve apenas para ser cortado e jogado fora. Pense nisto, por favor. Se você não estiver na videira pela fé, você só serve para ser cortado, como o ramo, lançado fora e depois no fogo, queimado. Então, irmãos, Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15, o verso 4, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A outra versão diz: está em mim e eu em vós. Permanecer em Cristo. O que significa permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo é você ficar onde Ele lhe colocou. Você está entendendo? Permanecer em Cristo é você ficar onde Deus lhe colocou. Singelo assim. Onde foi que Deus lhe colocou? Nele. Todo ramo em mim. Você foi colocado nele quando Ele foi crucificado, levantado da terra,
na cruz. Você foi colocado nele. E tudo que Deus pede para você, que você permaneça onde Ele colocou você. Você precisa crer que está em Cristo. Você precisa dar crédito a Deus. Crer. Não permanecer é não crer que foi totalmente identificado em Cristo e a partir de Cristo lá na cruz. Não permanecer significa não crer que você foi atraído, identificado em Cristo a partir da cruz lá, quando Jesus foi levantado e nos atraiu. Não permanecer é não crer. Você não crê na videira. Você não crê na videira, porque se você crer na verdadeira videira, você precisa crer que é um ramo na videira, que foi colocado na videira, que você está nela e que ela está em você, que você está em Cristo, Cristo está em você. Se não for assim, você não crê na videira, que é Jesus, irmãos, Então, é preciso crer, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Então, irmãos, eu entendo que permanecer nele é crer que eu estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim. Eu entendo que permanecer nele é crer que eu estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É saber que para mim só há vida nele. Permanecer nele é saber que para mim só há vida nele. É tão singelo, mas funciona. Pode crer, funciona. Não permanecer é não crer na videira, e na sua enxertia na videira. O indivíduo pode estar vinculado religiosamente, vivendo uma falsidade cristã, mas não está identificado, penetrado, inserido, colocado dentro da videira e a videira nele. Esse ramo vive de impressão. Eu sou crente, eu sou cristão. Você está só na casca. Você é uma mera aparência. Você vive o engano. Você vive o artificial. Mas você não tem vida. A vida não passa para dentro, Tem muitas obras religiosas. Você pode ter, sim, muitas obras religiosas, mas não tem o fruto do Evangelho. Obras religiosas, pode ter, mas o fruto do Evangelho, o fruto de Cristo, o fruto da videira, você não tem. Então, irmãos, quando cremos que estamos em Cristo, que morremos, que ressuscitamos nele, então a sua vida chega a nós. A vida dele chega a nós e permeia todo o nosso ser, todo o nosso ser. A união do ramo com a videira vai gerar uma fecundidade. Você viu que todo ramo que está em mim é o ramo que dá o fruto, ele dá fruto, e ele produz fruto, e vai aumentando a produção. Então a nossa união, eu em Cristo, Cristo em mim, dessa união, preste atenção, não é do seu ativismo religioso,
Não é daquilo que você faz, é dessa união. Você está em Cristo, Cristo em você, surge uma fecundidade, uma frutificação. Eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está nisto o poder de dar fruto para Deus. Não mais eu, mas Cristo em mim. Está nisto, irmãos, o poder de dar fruto. Frutos para Deus, frutos do Evangelho, frutos da videira verdadeira. Se nós cremos que estamos em Cristo, e Cristo está em nós, estamos em Cristo na cruz, Cristo está em nós pela ressurreição, então uma vida frutífera, produtiva, vai se manifestar em nosso viver, evidente. Então, o fruto, o que é o fruto? Aqui há uma confusão danada. Irmãos, fruto não é muita gente na igreja. Se fosse assim, meu irmão, se fosse assim, Jesus não teria dito: quereis vós ir também? Tinha muita gente, foram embora, e os que ficaram, ele ainda falou: quereis vós ir também? Então fruto não é muita gente na igreja, Fruto para Jesus é a extensão da natureza dele em nós. Fruto não é ativismo religioso. Fruto é a extensão da natureza da árvore, O fruto é aquilo que a árvore é. Você entende? O fruto é aquilo que a árvore é. Se a árvore é laranjeira, o fruto é laranja. Se a árvore é videira, o fruto é uva. Se a árvore for espinheiro, o fruto é espinho. Se a árvore é pecador, o fruto é pecado, meu irmão. Se a árvore é Cristo em mim, então o fruto tem que ser o fruto dele. É o fruto dele. Então, o nosso fruto não pode ser a negação da videira. O que você acha? Um cacho de carrapicho no lugar de um cacho de uva. O que você acha? Um cacho de carrapicho no lugar de um cacho de uva. Seria a negação total da videira. Negação total. Se você está em Cristo e Cristo está em você, então o fruto será o fruto de Cristo. É Cristo que vai produzir em você. É o fruto de Cristo, é o fruto do Evangelho. E Jesus diz no versículo 5 de João 15: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim, sem Cristo. E sem Cristo em mim, na minha experiência, vivendo em mim. Sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer para Deus. Religiosamente você pode fazer bastante, pode fazer muito, mas para Deus você não faz nada. É tempo perdido, Fazer aqui neste texto se refere ao fruto. Fazer aqui no contexto da videira é fruto. Sem ele em nós, preste atenção agora, sem mim nada podeis fazer. Sem ele, sem Cristo em nós, nada feito e nada produzido para Deus. Você pode produzir para a igreja,
para as pessoas, para você mesmo, você pode produzir, mas para Deus você não está produzindo nada, né? Porque o fruto para Deus é o fruto da vida dele em nós, da vida de Cristo em nós. E isto significa mais uma coisa. Quando Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, né? Ele significa mais uma coisa. O ramo não tem poder em si mesmo. O ramo ele não tem poder, nenhum poder. O ramo da videira é uma espécie de cipó. Você já viu os ramos da videira? Olhe bem, quando você encontrar com uma, olhe bem, é uma espécie de cipó. Cipó não serve nem para fazer lápis, não serve nem para fazer lápis, até fogo, irmãos, não serve nem para lenha, que faz fumaça demais, né? Então o ramo da videira, pensando bem, só serve para uma coisa. O ramo da videira, pensando bem, irmãos, só serve para uma coisa: receber e conduzir a seiva da videira e pendurar os cachos de uva que são produzidos pela videira. Só serve para isto, irmãos. O regenerado, de igual modo, o regenerado só serve para a vida de Cristo se manifestar nele e produzir em nós o fruto de Cristo. Ei, meu irmão, para que você serve? Para Deus. Para que serve um regenerado? A nova criatura serve para a vida de Cristo se manifestar em você e produzir em você o fruto de Deus e para Deus, né? Se o galho produzir um fruto de si mesmo, o galho está dizendo: eu estou produzindo o fruto é meu. Então, se o galho produzir um fruto de si mesmo, o que é isso? É autonomia. Você sabe o que é autonomia? Eu não preciso de você, eu não preciso da videira, eu tenho autonomia. Neste caso é pecado, porque não depender de Jesus é arrogância, é pecado, Por isso, irmãos, o Evangelho anuncia a nossa morte e ressurreição em Cristo, e Cristo em nós, vivendo a sua vida que produz o bom fruto para Deus. Jesus disse também que o meu Pai é o agricultor. O meu Pai é o agricultor, que é João 15, o verso 1. Aí ele descreve o trabalho do agricultor. Se você quiser ler, Emerson, 15, 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, mas o meu Pai é o agricultor. E aí ele descreve o que o agricultor, ou seja, o que o Pai faz. E o trabalho do Pai é um trabalho singelo, como singelo é o trabalho do agricultor. O que o Pai faz? Toda vara em mim que não dá fruto, atira. O Pai tira. Trabalho do Pai. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Limpar aqui é a poda. Todo mundo sabe o que é poda. Por que poda uma árvore? Por quê? Então,
o agricultor, que é o pai, vê o ramo que dá fruto, ele vê aquele ramo que dá fruto, a nova criatura, o regenerado. O pai sabe se você é nova criatura. O pai sabe se você é nova criatura. E o pai sabe se o que você está produzindo é o fruto dele. É maravilhoso. Não precisa ninguém apontar ninguém, não. Eu não preciso apontar ninguém, não. O pai sabe. O pai conhece tudo. Então o pai, ele vê o ramo que dá fruto e poda para que dê mais fruto ainda. A poda, irmãos, ainda que represente um sofrimento ao galho, não é uma punição. A poda representa sim um sofrimento ao galho, é um corte, é uma quebra, mas não é uma punição. Não é uma punição. Ao invés de enfraquecimento, vai gerar fortalecimento e mais produção. Não causa prejuízo ao ramo. Irmãos, a poda que o pai faz, não queira fazer poda, não é a sua função. A poda que o pai faz não causa prejuízo ao ramo, não causa. Quer dizer, então, irmãos, que a poda é uma coisa boa, né? A poda, além de ser boa, ela é extremamente necessária, né? Se o ramo está internamente ligado à videira, então ele tem que ser podado pelo pai. Eu quero chamar sua atenção aqui, viu? É o pai que faz a poda, é o pai. Nós precisamos crer no trabalho do pai, né? Precisamos crer no trabalho amoroso do pai na vida dos seus filhos. Não somos nós que fazemos, mas o pai. Mas, irmão, o que eu devo fazer? Alguém pode chegar para você ou para mim: o que eu devo fazer? Bem, meu irmão, o pai sabe o melhor para você. O pai sabe melhor do que eu o que você precisa e sabe melhor do que você mesmo. Então, meu irmão, apenas creia no trabalho do pai na sua vida, né? Quando a gente não crê no trabalho do pai, porque quem é o agricultor? Não é o pai? Quem está com a faca na mão para podar? Hein, irmãos? Não é o pai? Então, quando a gente não crê que o pai é competente para resolver as questões dos seus filhos, a gente começa a se meter na vida uns dos outros, tá? É por isso que tem muita gente religiosa que não crê no trabalho do pai e que fica se metendo na vida dos outros, querendo fazer o trabalho que só o pai faz. Quem crê no trabalho amoroso do pai não precisa ficar querendo dar receita de como resolver as coisas. Basta crer no pai. Crer no pai. Você crê no pai? Eu vou lhe dizer, o pai trabalha certinho. Ele é inteligente, viu? Ele trabalha certinho. Ele faz a coisa certa, sempre. E a poda não tem nada a ver com pecado, viu, meu irmão? A poda não tem nada a ver com pecado, porque religioso pensa assim: a poda não tem nada a ver com pecado. Não
não é o pecado que o pai está podando na vida dos seus filhos. O pecado não é podado, mas arrancado de nós pela obra suficiente de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a morte dele e a nossa com ele. A tesoura do pai corta, visando o nosso bem, visando mais frutos ainda. Irmãos, eu só me meto em questões quando sou solicitado. Mas mesmo assim, quando alguém me pede ajuda, ou quando é um irmão querido que a gente vê que está sofrendo por alguma coisa, a gente chega a ele sem julgar nada, sem sermão de moral coisa nenhuma, sem querer ser sabidão e sabichão coisa nenhuma, sem querer dar receita de como vai fazer. Meu irmão, vai lá e faça assim, assim, você tem que ir lá pedir perdão, fazer isso, que nada. O Espírito de Deus sabe orientar, e o Pai é que faz o trabalho, irmãos, né? Então vamos buscar solução junto ao Pai. É assim que temos que fazer. Está sofrendo, meu irmão? Tudo que eu posso fazer neste momento por você é sofrer com você. Se você quiser que eu sofra com você como seu irmão, então eu vou sofrer com você, e junto vamos ao Pai. Vamos crer no trabalho do Pai, porque o Pai tem um trabalho amoroso na nossa vida, né? Vamos crer no trabalho do Pai. Você crê no trabalho do Pai? Amém, irmãos?